Gente, boa noite. Bom demais ter vocês aqui para o nosso 7º encontro Mulheres 40 Mais. Não posso deixar de agradecer a Novocana. Quando eu vim aqui a primeira vez, eles foram muito solícitos, muito prontos e olha hoje a estrutura que eles prepararam para o nosso grupo. Então, isso tudo aconteceu por conta do nosso grupo, porque o espaço que eles tinham era ali dentro e atendia só 70 pessoas. Aí, num dos encontros, nós fomos lá para cima, no auditório, que atendia 100 mulheres. Aí cresceu mais um pouco e nós já tivemos 120 mulheres reunidas. Então, eles prepararam esse espaço para nós. Então, para a gente é uma honra estar aqui e saber que Novo Horizonte tem uma entidade, uma associação que faz tudo o que eles fazem por seus associados e toda a comunidade de Novo Horizonte. Então, nosso muito obrigado sempre para Novocana. A Dulce colocou aqui de novo para me apresentar. Então, eu tenho 35 anos de farmácia. Existiram muitos desafios, mas eu não conto. Eu prefiro contar todas as conquistas. Por menor que seja, eu sempre celebro uma conquista. E a conquista desse grupo, para mim, é imensurável. O que nós já temos de história para contar com esse grupo, vocês não têm ideia, mas vocês vão ter. Então, nosso primeiro encontro foi feito lá na farmácia, com 18 mulheres. E lá foi feito com a Flávia Falco, nutricionista. Depois, o segundo encontro foi com a doutora Ida, que foi naquele espaço, porque a gente ainda tinha um número pequeno de mulheres. Quem estava no da Ida? Então, aquele encontro da Ida, a gente já tem história para contar. Tem coisas que aconteceram depois da fala da Ida. Então, depois nós vamos falar no final sobre tudo que nós estamos planejando. O terceiro encontro foi com a... Desculpa, o terceiro encontro foi com a doutora Ive. Ela falou sobre ansiedade e depressão. Como que a gente escolheu os temas? Não sei se vocês lembram que eu falei que o grupo começou lá na salinha de chás da farmácia. Como a doutora Eliane viaja muito, ela não conhecia a salinha de chás da farmácia. E ali nos bate-papos, nós fomos escolhendo os temas que estavam mais pertinentes e mais incômodos nas mulheres que iam lá tomar chá comigo. Então, a Ive foi chamada para falar sobre ansiedade e depressão. Depois, o quarto encontro foi o tema que era muito falado e muito pedido, que foi sobre o sono. Quem aqui dorme muito bem? É um número pequeno. É um número pequeno. Quem aqui estava na palestra da Ritinha Vila Real? Então, é um tema que a gente precisa voltar a discutir, né? Porque aflige as pessoas que não dormem bem, compromete o rendimento, e foi muito rico o conteúdo que ela trouxe, não foi? Quem assistiu? Ajudou a mudar alguma coisa na rotina, não ajudou? Então, depois nós viemos para ouvir a doutora Natália Endócrina, que também foi muito feliz nas colocações, que trouxe a realidade assim explícita para a gente, tudo aquilo que a gente faz de conta que não entende. E depois da palestra dela, eu fui para a academia. Você devia ter ouvido. Aí agora, por último, foi a Carla, que falou, até o Hélio falou para mim, olha, eu sei que a palestra era para mulheres, mas foi muito útil para mim também. Porque como a gente não vai ser contagiada, convidada a olhar para a vida de uma forma diferente, mais carinhosa, depois de ouvir tudo que eles falaram até hoje? Então, agora, a doutora Eliane vai trazer para a gente um assunto que é pouco discutido, que quando eu coloquei a enquete no grupo, nós já sabíamos como ia ser, que vocês não iam se interessar pelo assunto, porque é pouco discutido, mas de extrema importância para o nosso dia a dia e para a qualidade de vida e saúde. Depois de tudo isso,
que nós já ouvimos e nós tivemos as oportunidades de repensar muitas questões da nossa vida. E junto com tudo isso, nós fizemos diferença para várias entidades de Novo Horizonte. Vocês conheciam todas as entidades que nós fizemos aqui uma arrecadação? Eu não conhecia. Para mim foi surpresa. Eu sempre trabalhei como voluntária, sempre trabalhei em eventos beneficentes, mas não tinha noção de quantos projetos acontecem em Novo Horizonte. Então, mais uma questão que o nosso grupo acrescentou. E hoje nós estamos arrecadando para um outro projeto admirável, que a Simone faz parte, e você também faz parte, né? Seu marido. Então, e eles arrecadam cestas básicas, doce, panetone, Coca-Cola, refrigerante, para distribuir para as famílias carentes no final do ano. Olha lá, fico encantada com a mesa. Nós vamos entregar um monte de coisa para eles hoje. Junto com tudo isso, no mês de outubro, como que a gente não falaria do Outubro Rosa? O quão é necessário a gente olhar com carinho para a nossa saúde e não falhar e não faltar às consultas e aos exames para que, caso a gente seja surpreendida por um diagnóstico que ninguém quer, sejamos corajosas de enfrentar e tratar com antecedência, com uma situação que pode ser reversível. Foi o tempo que o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte. Então, a gente tem que ser corajosa, cada vez mais corajosa, e procurar saber tudo o que acontece no organismo da gente para que a gente tenha tempo de se cuidar cada vez mais. Obrigado por vocês terem vindo com a camiseta rosa. Obrigado, viu? Então, nosso programa, nosso projeto é para acolher, aprender, partilhar e crescer. Que a gente continue assim, sempre dispostas, sempre abertas a conhecimento e sempre querendo um pouquinho mais, porque a nossa vida nunca vai estar pronta, nós estamos sempre em construção. Então, agora eu vou passar para a doutora Eliane, que vai trazer um conteúdo muito interessante. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer o convite. Eu recebi, assim, fiquei encantada. Como ela mesmo disse, eu costumo estar um pouquinho fora, né, da cidade. Faz parte da minha vida estar fora, porque eu sempre me dediquei à vida acadêmica. Então, isso no Novo Horizonte não me oferecia essa oportunidade. Então, eu tive que sair. Mas, hoje são outros tempos. Então, agora eu já estou fazendo a opção de estar mais aqui na cidade do que estar nessa vida de estradas, e ainda faço parte da vida acadêmica de algumas universidades, né, de alguns cursos de pós-graduações, mas hoje eu quero e pretendo ficar aqui, em casa, né, afinal de contas aqui é minha casa, tanto que hoje eu reencontrei muitas pessoas aqui que foi assim, para mim já valeu a noite, tá? Eu costumo fazer minhas palestras, né? E, na verdade, eu sempre dei aula para profissionais, né? Para formar profissionais. E não é esse o objetivo. Hoje, meu objetivo com vocês será de informar. Eu acho que até estar aqui no mês do Outubro Rosa tem muito a casar com essa palestra, porque a informação sobre a cavidade bucal, sobre as lesões que ocorrem na boca, elas podem levar, sim, a uma lesão cancerígena, e uma vez diagnosticada a tempo, a gente consegue uma sobrevida ou até mesmo uma cura, porque as lesões bucais elas são muito sérias e a maioria das vezes elas não são diagnosticadas a tempo. E isso simplesmente vai de uma visita ao cirurgião dentista. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês hoje a respeito de algumas condições que afetam a gente, que vai desde a nossa filha, que está naquela época de puberdade, de menstruação, às vezes uma gravidez, e depois a gente já na menopausa, até numa fase mais senil. Enfim, a vida toda a gente vai ter manifestação
pela boca. Em geral, as doenças iniciam pela boca, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês, que se vocês pararem para se olhar ou pedir para o seu profissional te examinar com um pouquinho mais de carinho e atenção, pode salvar vidas. E é isso que a gente vai tentar trazer para vocês. Pode ser que vocês, quem tiver perguntas, vão fazendo, tá? Que a gente vai tentar responder para vocês. Se eu não souber, porque é uma área que não é a minha. Eu sou endodontista, já há quase 40 anos que eu faço canal. Então, realmente, eu trabalho com infecção. Aliás, é um dos pontos que me estimulou muito a vir falar com vocês, porque eu sei que muitas doenças sistêmicas são provenientes das bactérias que eu trabalho e elas não são dadas devidas importância, né? E as pessoas, às vezes, mesmo profissional, eles não, assim, não consideram importante e a coisa acaba passando. E quando vai se manifestar, você já está com problema cardíaco, com problema renal, que veio lá de 10 anos atrás. E isso é sério, tá? Isso que tem que ser alertado. Porque muitas dessas doenças, eu lembro que na época do meu mestrado, que foi, eu não vou nem lembrar o ano, eu acho que foi em 2006, acho. A gente já fazia trabalho junto, porque eu fiz na USP em Ribeirão, com o pessoal da cardio de lá. Porque a integração entre a odontologia e a endodontia com as bactérias cardíacas era muito grande. Tá? Então, a gente tem muitas doenças que começam e são situações que são surdas, ou seja, a manifestação ela não tem um sinal clínico que você, não, meu coração não dói. Quando ele dói é porque ele já teve um ataque cardíaco, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Mas a doença está ali. E essa doença, na maioria das vezes, pode vir de um alimento dental. Eu falo que Deus realmente é pai do dentista, tá? Porque ninguém culpa o dentista. Certo? Mas ele é sim, ele tem que ser responsabilizado. E é importante a gente saber da onde vem essa responsabilidade para que a gente possa cobrar dos nossos profissionais. Porque uma vez vocês sabendo aonde pode ter um problema, principalmente essa faixa etária que nós estamos aqui, onde nós vamos ter muitos problemas periodontais, isso daí, gente, pode acarretar um problema um problema aí pulmonar, um problema de articulação, um problema renal, um problema cardíaco. Gente, e eu só precisava de uma informação. Ou seja, você está com uma infecção, então vamos trabalhar em conjunto. Vamos ser multidisciplinares, vamos colocar um médico junto. Tá? Existe na área da saúde, infelizmente, eu falo que o bom profissional, eu acho que não é nem aquele que estuda tanto, mas aquele que não tem vaidade, tá? Aquele que pode chegar e perguntar para o outro, você conhece essa doença? Então, eu vou ligar para o seu médico para saber como é que você está. Esse é o bom profissional, porque ele vai trazer mais alguém para cuidar de você. E é isso que vocês têm que cobrar do profissional que vocês estiverem. Tá? Não tenham vergonha ou não tenham receio de cobrar as coisas dos profissionais. Essa semana eu estava atendendo uma cliente e ela estava um pouco assim, ela estava com receio de fazer perguntas. Eu falei para ela assim, olha, você escolheu estar na minha cadeira, tá? Então, você que é importante para mim. Eu não sou a peça mais importante daqui. Porque foi você poderia estar sentada na cadeira de fulano, de ciclano, de beltrano. Não, você escolheu estar na minha cadeira. Então, você merece toda a atenção e todo o conhecimento que eu tiver. Se não for o suficiente, eu tenho que chamar alguém que possa nos ajudar. E isso que é importante. Tá? É você deixar a sua vaidade de lado e colocar aquela pessoa, porque é assim que eu gostaria que fosse cuidado de mim, ou do meu filho, da minha filha, de uma mãe, de um pai. Então, essa cobrança que eu tento passar para os meus clientes, entendeu? Que eles merecem o respeito de um bom tratamento. E um bom tratamento é aquele onde você é colocado como a peça principal.
Porque se você é colocado como a peça principal, você e a pessoa não sabe o que você tem, ela vai pedir ajuda. Tanto que eu mando pacientes para outros profissionais e depois eles voltam e fazem, Aline, não era isso, não era aquilo, pode seguir o tratamento ou não. Mas eu fiz a minha parte. Tá bom. É assim que eu gostaria que fizesse comigo. Então, cobrem isso de vocês. E é isso que a gente vai, na verdade. Então, nós temos que, o objetivo nosso vai ser entender os principais tipos de infecções. Não vou ensinar para ninguém o que fazer, mas vocês podem identificar com um simples espelho na casa de vocês se vocês têm um problema ou não. Certo? Porque, infelizmente, o mercado ele está um pouquinho abarrotado não querendo falar, mas até de um pouco de inexperiência. Então, a gente tem que ficar esperto. Isso em qualquer área, tá? Não somente na odontologia, na área médica, aqui a gente tem fisioterapeutas, a gente tem, se você for pegar na área de engenharia, na área de comércio, todo lugar tá assim. Então, nós temos que entender um pouquinho, ou pelo menos conseguir distinguir o que é anormal. Porque uma vez que eu consigo distinguir o que é anormal, eu vou poder pedir socorro. E se eu falar, por exemplo, se a Miriam chega lá e fala assim, mas eu tô com um problema aqui. Eu falo assim, não, isso daí não é nada. Pô, mas eu tô vendo que eu tenho alguma coisa. Eu tenho um problema aqui, então vou perguntar para mais uma opinião. Né? Será que não é nada mesmo? Certo? Eu tenho um filho de 34 anos, desde os 24 anos que ele tira câncer de pele. E se no primeiro diagnóstico eu falasse assim, não é nada, ele já não estaria mais entre nós, porque os médicos falam, é 6 meses de prognóstico. E cada 4, 5 meses ele tira uma lesão. Então, a prevenção é o melhor caminho. Tá? E é isso que vocês têm que pensar em tudo, principalmente nessa nossa faixa etária. Por quê? Porque agora é que esses micro-organismos e essas infecções aparecem. E quando a gente fala em micro-organismo de boca, gente, nós estamos falando dos vírus, das bactérias mais perigosas que tem, tá? Às vezes, as que podem levar à septicemia, que a gente fala, a morte, são bactérias que a gente encontra na gengiva, numa gengiva infeccionada, que encontra num canal infeccionado, encontra numa cirurgia mal executada. Então, realmente é importante. Então, nunca desprezar aquele sinalzinho que vocês viram lá, certo? Então, reconhecer essas manifestações, discutir, e vamos discutir um pouquinho dessa nossa vida hormonal, né? Que esse nosso sobe e desce, né? O tempo todo. E lembrando que aqui, ó, a cavidade bucal é uma das principais portas de entrada para micro-organismo. Isso aqui, olha, é uma pessoa falando. Então, eu estou falando aqui, sinto muito, Isabel, mas as minhas gotículas podem estar chegando em você. Certo? Então, é sério, tá? E pode perguntar. É até 2 metros. E se tiver com ventilação, até 8. Então, é complicado. Eu prestei muita atenção quando usou-se a máscara. Então, a máscara... Porque isso aqui, ó, realmente é sério, tá? Então, a gente tem que pensar que você falar perto, quem é mãe, eu vou soprar a comidinha da criança. A cárie que está na sua boca vai para aquela comidinha da criança. Certo? Porque é uma bactéria. Ela vai para a comidinha da criança. Aquele vírus que você tiver ali, que pode ser um herpes, alguma coisa que tá, vai para a comidinha da criança. Certo? Vou beijar na boca. Por que a gente fala não beija na boca, não sopra a comidinha? Isso tudo vai ser transmitido. Eliane, não sopra a vela do bolo. Não sopra a vela do bolo.
Olha, eu tenho, por exemplo, eu sinto muito, mas eu acho até difícil você comer num lugar que tenha toda aquela comida exposta e as pessoas vão conversando em cima e pegando, entendeu? É o mais normal que tem, mas se a gente for, a gente como dentista, e outra, isso aqui vocês estão vendo um desenho. Eu trabalho com microscopia eletrônica de varredura, tá? Porque eu faço pesquisa aí para a Unesp, então eu vou muito para Piracicaba. Isso aqui, se vocês vissem isso em microscopia, é um monte de bicho, gente, saindo, tá? Assim como a pele da gente tem um monte de bichinho comendo ali. Você prefere que esclareça as dúvidas agora ou no final? Não, pode ir tirando, pode ir falando, perguntando. Sim, a cárie é transmissível. A cárie é transmissível. A cárie é transmissível. Então, um beijo na boca pode ser um problema. Pode. Sim, a comida da criança não se assopra. Durante um bom tempo eu dei palestra ali no Dr. Roberto para as grávidas, para as gestantes. Então, é um problema, tá? Então, a gente não deve fazer isso. Você está cozinhando, tome cuidado. É muito perto, entendeu? E você transmite. Por isso que você precisa tomar esse cuidado. Então, a gente às vezes tem netinho, né? O filhos pequenos, toma cuidado, não vamos mais fazer isso. Agora a gente já sabe, tudo bem. Até hoje eu não sabia, ficou para trás. Eu não sou aquela uma que fica se martirizando com o que passou, passou, tá? Mas a partir de agora eu conheço. Então, a cárie, uma infecção na gengiva, tá? Uma gengiva que às vezes está machucada, está com sangramento. Ela tem ali micro-organismo. A partir do momento que eu estou falando, o que acontece? A mesma coisa, ó. Então, isso tudo que está aqui, vai aí, tá? Por que os consultórios têm que ser devidamente desinfetados entre os pacientes e outros? Porque nós trabalhamos com aerosol. Então, esse aerosol, que é aquela canetinha que faz aquele barulho, ela não espirra somente naquela área que está o dentista e o paciente. Ela espirra lá na minha mesa, ela espirra lá no outro equipamento, tá? Então, tem que ser tudo descontaminado. Então, isso vocês também têm que olhar. Por exemplo, ela vai lá no consultório, ela sai do consultório, entra. Pô, como é que você limpou esse consultório? Tipo assim, eu já vi cursos de cirurgia de profissional que derrubou o fragmento osso, que ele vai fazer o enxerto e querer pegar do chão para colocar no paciente de novo. Então, absurdos aos montes, tá? Mas a gente não está aqui para criticar, só estou aqui para alertá-los. É só isso, tá bom? E sem querer assustar demais, né? Então, reconhecer manifestações bucais específicas em mulheres é fundamental para um diagnóstico mais preciso e para um cuidado integral de saúde feminina, já que as variações hormonais que nós temos é um verdadeiro sobe e desce. O raio-x panorâmico, aquele que o dentista mostra, fala para a gente, é a mesma coisa que eu falar para você assim. Lê, estou te olhando. Sei lá, manequim 40. Tá. Aí, mas agora eu vou fazer, o geral. Agora eu vou fazer as suas medidas. Aí eu vou pegar um outro tipo de radiografia, que aí eu vou te dar detalhes. Então, o raio-x panorâmico, ele não nos dá o detalhe, ele vai indicar aonde eu devo procurar mais detalhes. Por quê? Porque antigamente a dosagem radiográfica que a gente utilizava era muito alta. Hoje em dia, eu, por exemplo, trabalho com raio-x, que ele parece um secador de cabelo, ele é até blindado, então não preciso nem dos aparatos todos, tá? Mas antigamente não, então eu tinha que direcionar minhas radiografias. Tá, eu fiz uma panorâmica que os dentistas costumam pedir, né?
fiz uma panorâmica. Então, quando ele pede, tudo bem, ele vai ter uma noção geral. Agora, se ele usar somente aquela radiografia para fazer todo o seu procedimento, também está errado, tá? Porque não vai te dar detalhes. Então, aí sim, aí com as outras radiografias, aí ele vai conseguir os detalhes. Então, não é que ela vai ver o osso, porque geralmente se eu quiser ver o osso, eu já vou ter que pedir outro tipo de tomada radiográfica, tá? Então, também, não, eu quero ver se você tem condições de colocar um implante ou não. Então, aí, dependendo da região, às vezes a gente precisa de outro tipo de radiografias, né? De imaginologia que a gente fala, né? Enfim, a gente precisa se cuidar, tá? E hoje é lógico, né? Se vocês ainda tiverem, que ela tocou na questão do raio-x, se vocês estiverem ainda com um profissional que ainda tenha os raios-x mais antigos, de fato, precisa da proteção. Tá? Agora, os mais atualizados é para estar vindo já blindado, mas esses são os manuais, né? Que a gente até tem e trabalha com eles, tá? Porque, na verdade, uma vez que a gente reconhece essas manifestações que a gente vai ter na cavidade oral, principalmente em relação a esses diferentes dosagens hormonais que ocorrem no nosso organismo, várias situações se tornam presentes, como, por exemplo, algumas lesões. Mas é importante eu identificar qual lesão é? É importante. Por quê? Primeiro eu tenho que descartar se não é uma lesão maligna. Aí depois eu posso colocar um determinado tipo de tratamento, não. Por exemplo, às vezes uma reação inflamatória da sua gengiva. Ela pode vir de uma inflamação, de um acúmulo de cálculo, uma placa, ou de uma sífilis. Entendeu? Então, não é tão simples assim, tá? E para isso requer um pouquinho de conhecimento. O que eu falo, gente, às vezes chega um cliente no consultório e fala assim, olha, esse problema não é canal, esse problema provavelmente é uma sinusite. Eu não vou tratar a sinusite dele, eu não sou otorrino, eu não vou tratar, mas eu vou encaminhar ele para aquilo ali, mas também não vou fazer os canais dele, porque a gente pega muitos casos onde fazem o canal de todos os dentes e não era canal de nenhum dente. Então, é isso que precisa, tá? Vocês procurarem profissionais que tenham um pouquinho mais de conhecimento, tá? Como tá difícil. Por que tá difícil? Porque hoje em dia nós temos o tal da internet, que é uma faca de dois gumes, né? Ela ao mesmo tempo, por exemplo, Eliane, tá? Eu trabalho com laser de baixa intensidade para algumas lesões bucais. Então, uma lesão tipo essa daqui, eu já fiz a identificação que não é uma lesão maligna, eu vou tratá-la com laser, tá? Tudo bem. Vou tratá-la com laser, vou conseguir sanear o problema. Mas nem sempre você vai encontrar alguém que te oriente ao ponto de você poder fazer um tratamento mais simples que resolva. E também, às vezes, ele é indicado. Às vezes, hoje em dia, nós temos muita tecnologia. E aí, você vai na internet, eu falo que o nosso grande assim, competidor, né, é a internet. Porque com ela que o paciente ele já chega com o diagnóstico pronto, um plano de tratamento, já sabe tudo. Já pesquisou, já sabe tudo o que vai acontecer. E principalmente, né, porque o que se vende é o que é rápido e o que é mais fácil, né? Na minha área, o que se mais vende? Você vai fazer o canal numa única vez, né? Às vezes eu falo, não, o seu caso eu vou ter que fazer em várias vezes. Porque você tem uma infecção, você tem um micro-organismo aí que eu não posso mandar você embora. Ainda hoje eu brinquei com outro profissional, eu falei assim, o pessoal hoje em dia faz a técnica do macaquinho. O que eu falo que é a técnica do macaquinho, meus alunos? É simples, se eu pegar um macaquinho e colocar aqui o que eu faço, é 2 semaninhas ele vai estar fazendo. Entra, sai, pronto, tá pronto.
O que ele não vai saber? O que ele não vai saber é biologia, o que ele não vai saber é que a cavidade bucal não é uma coisa só. Porque senão eu vinha e falava assim, me dá sua boca aqui, vou levar para casa, você volta semana que vem pegar. Mas não. O que está dentro da cavidade oral, ela vai para todo o organismo, tá? Gente, quem nunca sangrou uma gengiva por algum motivo? Uma gengiva sangrando que tenha um micro-organismo, ele vai para a corrente sanguínea. Tá, se ele vai para a corrente sanguínea, por isso que você pode falar, pode interferir até mesmo numa gravidez? Pode, que pode induzir um parto. Pode aumentar contrações por causa de uma infecção, tá? Então, tudo é muito sério. E isso vocês podem identificar. De repente, você foi ao dentista essa semana e estava tudo bem. A semana que vem já não está mais. Porque teu hormônio está lá em cima ou está lá embaixo, que a tua gengiva já reclamou. Sua gengiva reclamou, o que acontece? Você vai simplesmente ter que procurar um profissional para poder resolver esse problema. Porque essas manifestações, elas acontecem, sabe, em qualquer fase da vida. Tá? Tanto que nós temos aí gengivite menstrual, gravídica, associada ao uso de anticoncepcional, associada ao uso de vitaminas, certo? Associadas ao estresse. Quem aqui não tem estresse na vida? Eu acho que a cavidade oral, hoje em dia, é uma das áreas do corpo que mais sofre com a atual situação do ser humano. Porque, como eu falei, já diz, né, até a psicologia, né, que tudo você se comunica, você expõe, né, através da boca. E é através da boca que vão também ocorrer os nossos graves problemas, certo? Então, realmente, a gente tem na cavidade oral uma outra coisa que a gente fala que é um dos grandes problemas da humanidade, que é a umidade. Se vocês pegarem aquela torneirinha do bebedouro de água dali, ó, tá? E fizerem uma análise agora dali, vai estar contaminado. A água não tá. Não, mas a torneirinha vai contaminar. Porque é o que a gente chama de biofilme. Tá? Todo lugar que passa qualquer umidade. Então, e a cavidade oral é a mesma coisa. Tem o quê? Tem saliva. Então, é onde a gente acaba acumulando muito biofilme, que é em palavrinhas assim, mais simples, uma massinha branca que às vezes forma em volta do dente, que a gente fala, você tem que escovar, até tirar bem aquela massinha branca, que depois ela vai formar o cálculo. Tá? Isso tudo é um biofilme. E esse biofilme é uma massa de micro-organismo. Tem bactéria, tem fungo, tem vírus, tá tudo ali. E aí, dali, eu vou comer alguma coisinha, pego na minha colher. Lê, experimenta aqui também, tá? Anel, tô anel. Né, Marlene? Tô anel. Então, realmente é complicado. Então, isso, gente... Eu sei que é chato falar, mas não faça, tá? Meu batom. Meu batom vai para você, vai para minha sobrinha, vai para minha filha. Tá errado, tá? Não importa se é teu filho, sua filha. Isso, você está levando uma doença. Porque a boca tem doenças que você não vai enxergar, você não vai conseguir ver. Oi? Para que a gente evite a formação dessa massinha, entre aspas, só a escovação e o uso de fio dental. Só. Se nós ficarmos quantas horas sem escovar os dentes, já começa a formação? Em geral, 24 horas, tá? Então, e aí, o que é mais interessante? Que essa massinha, ela vai endurecer. E depois ela não sai mais com a escova. Que aí vira o cálculo. Aí tem que ser o profissional mesmo para tirar. Mas e se eu usar a pasta dental ultra mega maravilhosa que está no mercado e vou pagar R$500 da minha pasta? Não resolve. Tá? Por que não resolve? Porque o que vai tirar é o ato mecânico. Certo? Então, se você tiver com o seu pé sujo de, sei lá, de graxa,
Passa um sabão, por melhor que seja a marca que você tiver, não vai tirar. Você vai ter que pegar uma bucha e ir lá esfregar. Certo? É a mesma coisa. Ah, eu não tenho pasta. Usa sabonete. Entendeu? Usa sabão de coco. Tá? Mas o importante é vocês fazerem o ato da escovação. E devagar, gente. Escovar é sem pressa. Certo? Faça pelo menos uma escovação sem pressa por dia. Eu não sei se aqui tem alguma mãe de bebê, né? Porque hoje em dia, 40 a mais, a gente é mãe de bebê também, uai. Certo? E, na verdade, tem muitas fases da vida, e às vezes quem não é mãe de bebê, às vezes está cuidando de alguma mãe ou alguma pessoa acamada, você não tem tempo nem para fazer xixi, quanto mais para escovar os dentes. Não é? Quem nunca passou por isso na vida, de não dar tempo? Né? Quem já cuidou de um ou de outro sabe disso. Então, pelo menos uma vez por dia, faça bem feitinho. Pegue a sua escova, vá lá, dente por dente e vai fazendo essa escovação. E use o fio dental. Fio dental tem que ser usado, dente por dente, lado por lado do seu dente. Tá? É aí que você vai tirar esse biofilme. Certo? É uma das dicas. Tá ok? E para entender um pouquinho mais desses tipos de infecções, né? A gente tem algumas fases da vida que a gente tem uma suscetibilidade maior, tá? Por exemplo, na época da puberdade, na época de gravidez, menopausa, tudo que envolve hormônio, você vai ter essas alterações. Por quê? Porque esses hormônios, eles mexem com a microcirculação, tá? Que é o que a gente tem na gengiva. Eles mexem com a inflamação, ela se torna um pouco mais acentuada. Então, isso faz com que vocês desenvolvam mais doenças na boca. Então, se a gente está numa dessas fases, está na hora de a gente se cuidar melhor. E é essa fase que a gente se encontra. Então, eu falo, até os 25 anos, você vai de boa. Depois, aí que você vai precisar do dentista. Hoje em dia, os nossos clientes, a não ser aqueles que a gente tem assim que trazer um pouquinho, né, ainda a odontologia restauradora, né, porque vem de uma odontologia um pouco mais invasiva anteriormente, mas a molecada de hoje, ela só vai precisar do dentista quando ele chegar nessa fase que nós estamos agora de idade. Porque aí ela vai ter que se dedicar a esses problemas periodontais, problemas ósseos, que antes ela nem conhecia que existia, às vezes, o dentista. Tá? E dentista está uma coisa meio que escassa no mercado, porque hoje em dia está todo mundo indo para harmonização facial, que é uma conclusão. A gente está ficando... Outro dia uma paciente perguntou, mas vocês cuidam de dente? Falei, eu só cuido de dente. Mas realmente é isso, né? Mas tá errado, no meu ponto de vista também, porque alguém vai ter que... Eu falo que quando a gente sair do mercado, eu quero ver o que vai acontecer com a gente. Né? Porque para repor, a coisa tá complicada, gente. E quem tá falando para vocês é quem dá aula há mais de 30 anos, tá? Então eu posso falar de carteirinha, porque realmente é difícil. A gente não consegue achar nem professor para ajudar, porque essa molecada não vai, né? Então, às vezes, você precisa de professor para ajudar em curso, não consegue. Então, quando a gente pesca a gente fica ali com ele e não solta as rédeas para ver se ele fica ali e vai ensinar um pouquinho para os outros, né? Então, realmente, o cuidado, ele tem que ser intensificado e tem que ter um acompanhamento odontológico. Tá? Então, é necessário, sim, ir ao dentista. Ah, mas eu não tenho cárie. Tudo bem. Não é cárie que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de qualidade gengival. Nós estamos falando aqui de qualidade de saúde geral. Certo? Porque um micro-organismo, uma bactéria... Gente, a gente trabalha com grãos negativos. São micro-organismos poderosos. As meninas aqui que às vezes trabalham em centro de saúde, em hospital, sabem disso. Então, para levar a óbito, é facinho, tá? Então, precisa, sim, se resguardar um pouquinho mais.
E é lógico que dentro disso, né, a gente tem o ciclo... Oi. Seria o periódico, tem todo... Para fazer o periódico, que é como a gente faz uma mamografia uma vez por ano, o dentista também estaria, então, uma vez por ano, pelo menos para uma limpeza, ou mais vezes? Então, esse periódico de uma vez por ano também já caiu por terra. Porque ele tem que ser mais individualizado, tá? De repente, a sua mãe, ela não tem um problema, ela não tem tá, obrigada. Uma susceptibilidade maior a ter problemas periodontais, a estar com os hormônios, mas, enfim, aquela condição bucal, porque envolve pH, vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho, envolve quantidade de saliva, certo? Envolve hormônio. Então, eu vou falar, Marlene, você pode vir daqui 6 meses, eu volto ano que vem. Não, 3 meses você volta. Entendeu? Então, não dá para generalizar. Isso está errado. Viu? Então, realmente tem que ser bem individualizado. Que está aí uma coisa que também caiu por terra. Porque era próprio do dentista. Falar, vai 2 vezes por ano ao dentista, cada 6 meses você volta. Não, está errado. Tá? Você tem que voltar de acordo com a sua necessidade. E quando eu não sei qual é a minha necessidade, o profissional que vai ter que me dizer. Não adianta eu generalizar. De repente, se você já teve um problema, é o que eu falei, o meu filho a cada 4, 5 meses, ele está no Einstein fazendo os exames e tirando as benditas dos melanoma. Ele tem o quê? Tem 34 anos. Certo? Então não dá. O médico fala, você não vai ficar 1 ano sem vir. 1 ano pode ser tarde. E é um jovem. Então, isso é um bom tratamento, tá? Então, a gente, então eu sabendo que, no caso, né, ele sabendo do problema dele, ele já vai cuidando, tá? E é assim que tem que ser na área da saúde em geral, tá bom? Não dá para generalizar, certo? Não dá para acreditar nas receitas da internet. Não dá para acreditar no que se vê na internet. Gente, antigamente a gente falava assim, papel aceita tudo. Hoje a gente fala, internet aceita tudo, tá? Então, por exemplo, faça seu implante e saia daqui com o dente na hora. Pô, isso tem casos e casos. Certo? Se você generalizar isso, então saia desse profissional, tá errado. Certo? Eu dou aula, eu ensino tecnologia. Tá? Então, tudo bem, fazer um canal aí de umbular, eu vou demorar aí 40 minutos, estaria pronto. Tem dente que eu demoro 3 meses, 4 meses e não resolvo. Ainda vou precisar de cirurgia para resolver. Tá? Então, não dá para ir... Porque a primeira perguntinha que vem para a gente é essa, né? Você vai demorar quanto? Tá pronto hoje? Quantas sessões você vai fazer? Quem já fez comigo sabe, né? Às vezes eu faço rapidinho, às vezes não. Né? Então, não adianta generalizar. E é isso que vocês não têm que cobrar do profissional, tá? Aprendam que o que está de informação, ela é boa, mas a gente tem que filtrar. É igual a gente estava conversando, eu e ele, sobre inteligência artificial. A inteligência artificial não vai ocupar o lugar de ninguém, mas você tem que tirar proveito dela. Ela vai te auxiliar, tá? Ela vai ser um funcionário seu. É isso, mas para isso você tem que filtrar o que você vai tirar disso, tá? Então, realmente, a gente que vai ter que aprender a filtrar esse monte de informação que vocês estão tendo aí na internet. E não acreditar em tudo que vocês vejam, né, gente? Então, a Soli levantou aqui o lance dos dentes brancos, né? Quem faz clareamento? Clareamento ainda é uma coisa que eu realizo. Mas eu falo, a primeira coisa, sentou na cadeira e fez, seu dente tem um limite de clareamento, tá? É até onde eu vou chegar. Mais que isso, você já pode ir embora. Porque eu sei que daqui 6 meses depois, ou daqui 1 ano, vai estar com um monte de problema de canal aí. Então, não vou fazer.
Então, se quiser, vai fazer em outro lugar. E já tive dentistas que levantaram e foram fazer em outro lugar. Certo? Quer dizer, é o cúmulo isso. Né? Porque você ainda como profissional teria que saber mais ainda, né? Mas é uma questão de postura. É o que eu falo, pessoal. Tem que tomar cuidado para não se prostituir naquilo que você faz, entendeu? Porque a gente está aqui na cidade há 40 anos. Quer dizer, se você não fizer um pouquinho do bem, então acho que não estaria mais aqui, né? Porque, primeiro, quem me conhece deve saber de onde eu moro. Quer dizer, realmente não dá para você sair correndo, né, da cidade. Não São Paulo. Não é que você vai se esconder de um bairro para o outro, não. Então, tem que fazer a coisa acontecer. E eu acho que é isso. E isso me estressa, tá? Porque eu olho para a carinha de cada um aqui, eu sei que todo mundo é leigo. E é difícil a gente passar para o leigo o quanto é importante ele pedir informação a respeito daquilo que ele está recebendo. Porque é um direito que ele tem e ele teria que receber uma informação correta, né? Eu até entendo que é difícil de filtrar. Então, conversem entre si. Tá? Conversem e falem sobre as informações. Vocês têm um grupo grande agora. Dá para trocar informação aqui. E pergunto para um profissional, eu estou aqui também, e, gente, pode ter certeza, eu trabalho com profissionais de tudo quanto é lugar. Não vou ficar constrangida, não vou ficar melindrada com ninguém, não. Tá? Se eu puder ajudar, estou à disposição mesmo, certo? Porque é um direito de todo ser humano ser bem amparado, receber o melhor, certo? Bom, vamos seguir, né? Então, realmente, a parte de menstruação, a gente pode ter algumas situações, como, por exemplo, volta aqui, uma gengiva mais sensível, uma inflamação mais acentuada, aftas, tá? Aftas é uma das coisas que mais acomete a gente, até mesmo nessa fase que a gente está, né? Aftas. O que você quer falar, Samir? Às vezes eu penso que tá tudo bem comigo, de repente isso me vem aftas na minha boca, eu falei, não, tá a gente até vai falar um pouquinho também de afta, os tratamentos. E, na verdade, a afta, ela vem, sim, ou porque você machucou a região, tá? Ou porque você teve uma queda de um estresse, alguma coisa assim, que acabou o seu organismo deixando aquela região mais susceptível a ter uma ferida, certo? Então, você tem que verificar quais são os momentos que existe uma síndrome, tá? Que ela provoca, mas aí essa síndrome eu conheço somente uma pessoa aqui no Novo Horizonte que tem. Então, a afta, tipo assim, é uma boca dentro de aftas, entendeu? Então, é constantemente muitas aftas. Mas a afta, geralmente, ela acomete um período que você está um pouco mais debilitado. Às vezes, uma atividade física que você começou, às vezes, noites de sono mal dormida, às vezes, uma alimentação errada que você fez, às vezes, uma gripe. Qualquer coisa desse tipo pode ocasionar uma afta. E hoje a gente tem tratamento. Né? Que tipo de tratamento? Além, lógico, de pedir para essa pessoa tentar melhorar o estado clínico geral dela, mas a gente tem o laser, né? O laser é tão tranquilo para tratar a afta. O laser é uma luz que a gente faz ali o tratamento que melhora. Eu recebo bastante pessoal até que vai, às vezes vai até Barretos por causa da localização, para ver se não é lesão. Depois volta para fazer o tratamento de afta. Então, é um tratamento assim, tranquilo e que resolve. Viu? Então, com a afta dá para, acho que vários profissionais na cidade devem ter, e resolve. Se não resolveu, é porque a pecinha que está atrás do aparelho não aplicou direito, tá bom? Porque resolve.
tá? Então, a afta realmente tentar sempre reerguer sua condição, às vezes descansar um pouquinho mais quando tiver essas aftas, não machucar, aí fazer um controle da alimentação, evitar as coisas ácidas, as coisas salgadas, tá bom? Porque tudo que pode machucar um pouco mais, tá? Vamos seguir mais um pouquinho. Aqui no caso de gravidez, eu não vou falar muito, mas a gente também pode ter um pouco mais de gengivite, né, que é aquela situação onde a gengiva fica mais inflamada, que pode levar até mesmo a contrações e antecipar partos, e por isso que eles falam às vezes de o neném nascer com menos peso, tá? Mas no caso é porque antecipou o nascimento. Então é sério. Uma infecção na boca, ela pode alterar até mesmo, no caso, um parto, tá? E alguns cuidados durante gestações. Eu coloquei aqui porque às vezes eu sei que não vai ter grávida, mas pode ter uma filha, pode ter uma nora, uma neta. Olha só, uma netinha. Hã? Então, neta de 27 anos, meus filhos que estão sacaneando comigo. O meu da gira é sacaneando, né? Isso do meu só tem cachorro. Uma ainda falou que não tem tempo nem para arrumar o cachorrinho ainda. Mas o meu só tá com o cachorro. Enfim, né? Mas mesmo durante a gravidez, tá, gente? Quem tiver algum grávida que tá aí sobre os seus cuidados, peça para que procure o profissional da área da saúde, tá? Pode ser feito, sim, tratamento durante a gravidez. Existem alguns procedimentos que a gente tenta evitar, às vezes, no primeiro e no terceiro trimestre. Mas, em geral, a gente consegue tratar dessa grávida. Tá? O que não pode deixar é uma infecção dessa e parar lá nesse bebezinho, tá bom? E assim interromper uma gravidez e colocar em risco mãe e filho por causa de uma contaminação ou por causa do micro-organismo que não deveria estar ali. Então, gravidez não é sinônimo de não procurar um profissional da área de saúde, um dentista. Tem que procurar sim e tem que procurar e tentar se cuidar, tá? E realmente a grávida, às vezes, ela tem sim essa inflamação um pouco mais acentuada na gengiva, tá bom? Que antigamente até os profissionais falavam assim, não, mas é porque elas comem muito fora de hora e não escova dente. Não, é que tem alteração hormonal e essa microcirculação dela, que é essa parte que está mais próxima da gengiva ali, acontece de ficar mais, assim, fácil de ser rompida, né? Aumenta essa circulação de sangue, rompe mais e aí ela tem um sangramento mais acentuado, tá? Oi. Sim, a questão do diabético é porque, na verdade, ele tem um problema maior com a cicatrização, tá? Então, por isso que ele tem essa propensão maior ao sangramento. Uma vez machucado, ele vai demorar mais a cicatrizar. Tanto que uma cirurgia no diabético ela é mais demorada, mesmo o reparo ósseo, para ser recuperado. Tá? Então, assim, não é que ele vai ter mais inflamação. Uma vez ocorrida, ela demora mais a sarar. Tá? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, e na menopausa, a mesma coisa. Né? A gente tem aqui, ó, uma... Opa, perdão. Volta. Aqui. A gente vai ter uma queda do estrogênio. E aí, o que é pior? Que é essa fase, né, que a gente mais se encontra. A redução de saliva. E com a redução da saliva, a gente pode ter também áreas que ficam com ardência na boca. Tá? E muitas vezes, uma vez que você tem essa redução de saliva, você tem uma propensão até maior a ter cáries também. E às vezes a gente tem que lançar a mão até mesmo de uma saliva artificial. Que aí, geralmente, a gente adquire isso nas farmácias, tá? Porque realmente é uma situação onde você tem dificuldade para fazer a deglutição, porque o bolo alimentar você não consegue comer direito. O acamado acontece muito isso, tá? O paciente também que está, às vezes, com quimioterapia também acontece, certo? Então, realmente, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Se começar a ter ardência na boca, por que a minha boca está ardendo?
Esse é um questionamento que aparece muito no consultório. E a maioria das vezes está relacionado com essa parte hormonal. Então, aí, vamos entrar junto com o médico. Vamos lá, vamos ligar para o seu ginecologista, para o seu médico, o seu clínico geral, para ver o que a gente pode, né, conversar e ver e resolver aí, para ver o que você pode ser feito para nos ajudar e lançar mão de alguns artifícios. Porque, clinicamente, eu estou com esse problema. Como é que eu posso ajudar? Vou comprar uma saliva artificial, é lógico, tudo com indicação médica, tá, gente? Ou odontológica, tá bom? A ardência, o laser também é bem indicado. Eu já trabalhei bastante com pacientes que mesmo com problemas cardíacos, certo? Que perdem essa salivação e a gente tem que lançar mão, às vezes, do laser para estimular a salivação, porque o laser ele faz isso também, pode estimular a salivação. Síndrome da ardência? Saliva artificial. O que é isso, Gisele, essa saliva artificial? Isso. Aí você adquire na farmácia. Né, Gi? É uma fórmula, amiga. É uma composição de 5 itens. E ela vai substituir a sua saliva, vai complementar, você vai borrifar na boca. É muito comum o uso de saliva artificial. Que nós somos jovens ainda. Mas no idoso, todo paciente com o tratamento de radioterapia é muito comum. Como? Sim. Na quimioterapia é muito comum isso acontecer, tá? E é triste, porque a sensação é horrorosa. Então, mas a saliva artificial vai ajudar muito ele. Só que ela é boa ser armazenada também na geladeira, tá bom? Ô, Miriam, depois eu te passo a fórmula e aí você pede para ele fazer lá. Tá? Porque ajuda muito. Nossa, ajuda muito mesmo. Ajuda na alimentação, então quem tiver em casa, né, algum paciente nessas condições, ajuda na alimentação, porque imagina, se a saliva, tenta comer alguma coisa, não forma aquele bolo na boca, aquela coisa não mistura, né, então fica difícil para você até engolir. Então, realmente, a saliva artificial vai te ajudar nisso. E mesmo as condições do dente, eu vou mostrar um nariz até um pouquinho pesado ali, o que pode levar a essa falta de salivação, tá? Eu trouxe algumas coisas, algumas imagens que eu vou passar meio rapidinho, mas só para vocês terem uma noção, certo? E se ele tiver lá por perto, alguém que saiba trabalhar com laser de baixa intensidade, ele estimula a salivação, tá? Aí ele trabalha em glândulas, esse tipo de tratamento a gente faz. Porque além de canal, a única coisa que eu trabalho mais fora assim é com laser. Então dá para você, que seria, né, eu estou apanhando a xerostomia, tá? Que a boca é seca, certo? O que acontece? A pessoa perde o paladar. Então, às vezes você tem que estimular com laser, porque sem paladar, eu já tive que fazer acompanhamento de pacientes cardíacos para estimular o paladar para ver se a pessoa voltava a comer. Entendeu? Porque sem o gosto, quem é que vai querer comer? Sem o gosto de nada, tá? Então, é difícil. Então, não era nem um paciente de câncer, era um paciente cardíaco até esse caso. Então, realmente, a gente tem algumas soluções que podem, às vezes, estar ajudando você. E é bom vocês saberem, é interessante até, mas as indicações que eu recebo são mais de fora de Novo Horizonte do que daqui. Talvez pela falta de comunicação, né? Não faz propaganda. Ô, Eliane, nós temos no grupo pessoas que reclamam de boca seca. Então, qual deve ser a conduta? Ir até o seu consultório, você vai fazer... Aí a gente examina, ver a causa dessa boca seca, tá? E aí indicar o tratamento, certo? Porque às vezes você pode fazer... Pode ser com laser, então. Pode ser com laser. O laser ajuda bastante. Oi? Cada caso é um caso, tá? Porque você vê, por exemplo, às vezes eu tenho paciente que ele não sente o sal, tá?
Então, aí você tem em determinada localização da língua, aonde vai desenvolver o paladar para o sal, né? O outro é o doce. Então, você vai ajudar essas pessoas a Você vai estimular a região. aquela região para voltar a sentir, tá? É muito interessante. Muito interessante. Eu também não sabia que tinha esse recurso. Tem sim, tem o laser assim, para quem se dedicar um pouquinho, ele tem muita atuação, tá? Não vou nem tá aqui sobre laser, mas assim, para quem tem áreas de gatilhos de dor no rosto, tá? Para quem tem parestesia, você tem? A ATM. Mas assim, quem tem nevralgia de trigêmeo, tá? Isso é sério. Então é bom às vezes a gente saber que existe essa possibilidade, porque existe os casos que eu peguei funcionaram bem, né? Porque às vezes vem já direto do neuro pra gente, porque o neuro lavou as mãos, então aí a gente vai. Porque, na verdade, quando chega pra gente é porque o médico lavou as mãos, entendeu? Então, ajuda, né? Tem uns casos. Eu, te, eu tenho uns casos de o paciente falou para mim que ele ia tentar o suicídio de dor. É insuportável. Para nevralgia de trigêmeo é algo muito sério. É muito sério, entendeu? Então, assim, ajuda bastante. Essas pesquisas, isso daí não é achismo, não, tá? São pesquisas que vêm do pessoal do laser da USP de São Paulo, entendeu? Então, é que o estudo clínico de pacientes, eles estão mais a nível de ratos ainda, mas assim, mas São Paulo eles têm os estudos, porque em São Paulo tem um centro, né? E é o que é o centro de laser, então lá eles têm o atendimento de pessoas. Então, assim, para a gente, é que como a gente tem acesso às universidades, acaba tendo um pouquinho mais de informação, mas ajuda bastante, viu? Então, parestesia, dependendo do nível também, tá? Mas ajuda. E é bom saber que existe, né? Porque alguns casos, eu falo que no laser eu tenho um caso que se eu não ajudar mais ninguém na vida, ou se eu não fizer mais nada para odontologia, já valeu a pena. Porque aquela pessoa, ela realmente falou para mim, ela falou assim, eu ia tirar a minha vida, eu já tinha decidido. Então, eu acho que eu fizer daqui para frente, não importa, entendeu? E era um caso de trigêmeos? Trigêmeo. Ele estava trabalhando em casa, eu estava construindo a minha piscina, reconstruindo, e ele não foi trabalhar. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, Liane, e os filhos são fisioterapeutas até, então eles pesquisavam bastante. Aí ele me contou, eu falei, você quer tentar? E nós fizemos um protocolo. Então, não vamos dizer, a gente nunca pode generalizar, tá? Porque às vezes pode melhorar ou pode não, mas existe a possibilidade, por que não? Buscar, né? Eu acho que vale a pena. Então, alguns casos, e depois dele vieram outros, porque ele foi indicando, né? Foi indicando. Então, é interessante. Mas tudo isso E aí a gente fez bastante pesquisa com o pessoal da Unesp, né? Lá de Araraquara. Então, a gente procura estudar um pouquinho para ver se busca, né? Os porquês, né? E é isso que a gente precisava, de mais pesquisadores, né, no mercado, né, mais gente querendo estudar, né, e não só aparecer na internet, né. E é o IA, né, e ajuda, viu, porque na verdade a gente tem um grande computador aí que está sendo alimentado, né, e eu acredito que logo mais ele já deve estar no mercado, mas precisa botar a mão na massa, né, precisa estudar. E estudar é muito bom. Não é verdade? Né? Tem uns que não tem jeito não, né? Tipo eu, né? Juggling.
Aqui, opa, perdão. Aqui é quando você vai ter alterações hormonais, tá? E você vai desenvolver algumas dificuldades em engolir, em mastigar, entendeu? Certo? O que mais me interessa nisso aqui é esse ponto aqui, ó. Infecções fúngicas, tá? As candidíases, certo? Candidíase. Candidíase é aquela infecçãozinha que vocês vê às vezes em bebê, sapinho, tá? Que ali a criança vai tirar de letra. Só que quando ela vem a cometer uma pessoa que está com alguma deficiência clínica geral, ela pode levar a óbito, tá? Uma das grandes causas, às vezes, de óbito de pacientes que estão fazendo quimioterapia, às vezes não é nem o câncer em si, mas é a mucosite, né? Que começa com uma candidíase, tá? Então, esses pacientes têm que ser socorridos, certo? Então, tem que ser valorizado, tá, gente? Então, aquela infecção que dá generalizada na boca. Eu vou falar isso porque às vezes muita gente que cuida um do outro, ou às vezes a gente vai ter essa situação, né? E não adiar, preciso até ligar para ela. Hã? E não adiar. E não Quando adiar. começa o desconforto e começa a língua ficar branca, Isso. a gengiva, é hora de correr, né? Vocês têm noção? Deixa eu ver se vai estar aqui. Deixa eu passar um pouquinho. Bom, tudo bem. Vocês têm noção, uma das grandes. Eu recebo muita indicação de pacientes oncológicos, é lógico, não para cuidar da doença, né? Mas para cuidar da manifestação bucal. Por quê? Porque os médicos têm que parar com o tratamento oncológico, porque aquela mucosite, aquela que diz está tão avançada que o paciente não pode fazer a outra fase da quimioterapia dele. Ele tem que melhorar para depois poder voltar a fazer a quimioterapia. Já vi. Sim, sim. Não. Geralmente em pessoas que estão com... Aí sim. Aí a doença autoimune você tem, tá? Com a imunidade baixa. A imunidade baixa. Mas, o que eu quero trazer para vocês, o tratamento dentista médico, né? Que se vire, né? Se não sabe, manda para quem sabe. O que eu quero trazer para vocês é para não deixar passar. Eu vou fazer um bochechinho que vai melhorar. Não, tá? Existe todo um protocolo de tratamento. Certo? Então, é sério, porque isso daí vai levar a uma infecção generalizada. Então, é sério. Certo? E é complicado, né? Porque às vezes as pessoas estão em Rio Preto, alguns lugares. Mas é que eu acho que aqui tem laser, não sei se eles fazem, né, no céu. Mas, assim. Rio Preto, por exemplo, eles oferecem gratuitamente uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. E é pouco, entendeu? Então, às vezes precisa de um acompanhamento um pouco mais de perto. Então, realmente, às vezes fazer esse acompanhamento multidisciplinar, né? Independente do tipo de problema que você tem, no caso aqui está falando da osteoporose, que a osteoporose também interfere no tratamento dentário, viu, gente? Às vezes a gente vai perdendo a estrutura óssea. E outra, o que tem na boca? Osso. Osso é osso. Osso é na perna, é osso na boca, é osso no rosto. Osso é osso. Se você perdeu osso, você perdeu osso. Né? Então, isso tudo influencia. Então, realmente vai ficando cada vez mais difícil. Certo? Por isso que a gente trata... eu trabalho com canal, então eu trabalho com muita lesão. Né? O que é lesão? Lesão é uma perda de osso por causa de uma infecção. Tá? Então, às vezes, eu tenho que cuidar dessa infecção, ajudar a formar osso, para depois tirar esse dente e aí pôr o implante. Porque se eu pegar e colocar um implante aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai cair. Ele não tem osso para segurar. Então, eu preciso de osso. Certo? Então, a gente tem que cuidar.
tá? E existem alguns medicamentos também, que às vezes vocês podem fazer uso, que também interferem na nossa recuperação. Certo? Então, a gente quer o bifosfonatos, né? Então, o dentista tem que saber quando o paciente toma, então não pode esconder nada do que toma quando vai no consultório odontológico. Gente, por mais que eu te conheça, eu não sei o que você toma de remédio. Então, se você for no consultório, a primeira coisa que você vai fazer, você vai preencher um questionário de saúde detalhado. Inclusive com o médico que te faz assistência, telefone. Tá? Por quê? Porque isso tudo é importante para que eu consiga identificar e tratar você. Certo? Se o profissional não está fazendo isso com vocês, então já está um ponto negativo. Certo? Precisa disso. Tá? Ainda hoje o meu auxiliar falou assim, né? Liane, faz uma receita para tal paciente que ela vai precisar, ela vai fazer cirurgia, tal. Falei, cadê o veterinário de saúde? Ah, tá meio antiga. Falei, tá bom. Chama ela fazer outra. Aí, Liane, a gente tá com pressa. Tá bom. Chama ela fazer outra. Mas ela depois, tá bom, chama ela para fazer outra. Eu deixei o receituário lá em cima da mesa e falei assim, não vai sair com receita aqui. Enquanto eu não tiver o questionário de saúde, não vai. Certo? E é assim, isso é cuidar do próximo. Tá? Porque é a postura. Eu falo que eu tenho que ter essa postura de profissional, você tem que ter a postura de cliente e de paciente. Ou seja, eu também vou exigir. Você nem me conhece, como é que você está me passando isso? Você nem me conhece, não sabe se eu tomo essa birosca aqui, como é que você vai me mandando fazer uma cirurgia? Você nem perguntou, se falou assim... Eu falei para você que eu tive um câncer, eu falei que eu fiz radioterapia, você nem perguntou onde foi que eu fiz. E se eu fiz no rosto? Eu não posso fazer uma extração dentária. Entendeu? Então, tudo é muito sério. Tá? Acho que é esse que foi o objetivo de querer trazer para vocês uma conversa, né? Não é ensinar tratamento, não é ensinar o procedimento, mas... Sim, saber que essas terapias que a gente faz uso, de hormonais, essas menopausas da vida, menstruação, essas gravidez que a gente pode ter, tudo isso interfere na nossa cavidade oral. Tudo isso muda, sim, o nosso organismo. E a gente precisa de cuidados especiais, sim. A gente tem tanto cuidado, né, quando vai atender uma criança, na verdade. E por que não ter um cuidado quando vai atender uma pessoa que está na menopausa, né? Ou que está fazendo uso que foi, Isabel? Ah, é. Nem vi, hein? Porque eu tô com meus 62 aninhos aqui, agora que eu tô passeando, não vem não. A falou que quem tá na menopausa tá com o pé na cova, por isso que eu preciso ter cuidado. Então... Nós somos adolescentes ainda, e todas somos adolescentes, todas, e outra, detalhe, nós adquirimos o direito de ser cuidadas, tá? Isso é um direito adquirido. Ah, mas meu filho não quer não sei o que. Problema dele. O direito eu já adquiri. Ah, meu marido não sei o que. Problema dele. Esse direito é meu, tá? Ah, mas eu não vai ter dinheiro para você não sei onde. Para com a tua cerveja. Eu vou no médico. É um direito que eu tenho. Certo? É. Sabe o que eu disse? Eu estava dando aula eu nunca esqueci isso, por isso que eu vou comentar aqui, tá? Eu estava dando aula, ela foi aluna da graduação, só que ela já era aposentada. Depois ela foi fazer curso de atualização. Aí um dia ela estava tão brava, ela veio para mim e falou assim, sabe, Liane, hoje eu sentei na mesa para almoçar, e eles tinham condições financeiras altas. E aí minha filha começou a reclamar, meu marido começou a reclamar, porque eu tinha no curso, não sei o quê. Eu virei para eles e falei para eles assim, vocês limparam a bunda hoje? Eles olharam para mim. Falou, sim, então. Vocês limparam? Porque eu fui lá comprar o papel higiênico. Então é mais ou menos isso. A gente sempre cuida de alguém. Então uma hora alguém tem que cuidar da gente também, gente. Tá?
Então, eu nunca mais esqueci dessa aluna. Falei, nossa, porque às vezes não é só você só ter o dinheiro, às vezes alguém precisa ir lá e fazer o negócio, né? Então, tá? Então a gente adquiriu já essa condição, certo? E sempre que possível exigir que o seu profissional odontológico se comunique com o seu profissional clínico geral, seja ele um ginecologista, um médico da família, não importa. E isso tem que estar no seu prontuário. Eu sempre ensinei isso para meus alunos. Eu falo assim, gente, o médico, sei lá, se o médico, independente de quem seja, ele vai estar anotado o nome e o telefone dele na capa da pasta sua. Por quê? Porque numa emergência eu não vou nem ter que procurar o telefone do médico. É só pegar a pasta que já está lá em cima, já está o telefone lá. Isso é cuidado, certo? E é lógico que existem algumas... nossa, eu estou passando do horário, né? Na hora de informações que dá pra pasta, a mulher tá aí. Mas tá certa. Eu, por exemplo, eu já tive trombose, então eu tive trombose, quase que eu fui para um centro cirúrgico fora do Brasil, sem falar que eu tive trombose. Os caras pararam, eu estava entrando no centro cirúrgico, minha filha falou, mãe, você falou que você teve trombose? Os caras pararam assim, você teve trombose? Eu falei, puta, eu esqueci. Mas por quê? Não tinha a pulseirinha. Ele falou assim, então volta tudo. Volta, você não vai operar hoje. A gente vai ter que te preparar, vai operar só amanhã, porque eu sofri um acidente fora e foi uma cirurgia, quer dizer, não pude fazer. Fui fazer no outro dia. Então, realmente, informação é importante, tá? E a gente peca, sabe com quem? Com os de casa. Às vezes o de casa tem diabetes, tem hipertensão, né? E é nesses que a gente peca. Então, gente, se o teu pai, sei lá, marido, não sei. Se você vai acompanhar alguém até o profissional, informe por ele mesmo. Se ele não falar, conte o que ele tem, tá? Porque essas informações são importantes para nós, certo? Inclusive o hábito, né? Se tem algum hábito bom ou ruim, enfim, tudo isso é importante, tá? A prevenção em todas as fases, é lógico, a higiene oral adequada, uma dieta como vocês já tiveram, né? Dieta equilibrada, hidratação, tá? Eu vou trocar não. Eu tomo pouquíssima água, eu vou confessar para vocês, eu não tomo água. E tinha que tomar porque eu sou hipertensa, eu tomo 3 remédios para hipertensão por dia. Eu vou tomar chá. Decidi hoje que eu vou tomar chá. Vou tomar chá. Porque chá eu gosto, porque eu gosto do gosto sem açúcar as coisas. Então, essa vai ser minha transformação, tá? Tá. Então, já estou prometendo que essa vai ser minha transformação, porque é sério, eu sei que é uma coisa que vai me fazer bem, porque gente, 3 remédios é pouco para mim, para hipertensão. Eu tomo de manhã, na hora do almoço, à noite, às vezes eu tomo no meio da noite ainda. Mas o chá não vai substituir a água. Ai, caramba. E se eu tomar 2 litros de chá? Não, senhora, a água é necessária. A gente precisa da água. Jesus, mas tem gosto horrível. Quem mais acha que a água tem gosto horrível aqui? Aí, ó. Esse, ó. Foi o que eu mais... Eu apanho com inglês, tá? Mas tenho que dar pau para ela. Os chás dela também são maravilhosos. Certo? Então, a consulta periódica é importante? É. Mas quem vai dizer o quando realmente vai ser o seu profissional. E o objetivo maior hoje foi trazer para vocês, né, é lógico, a conscientização, né, e a educação. Porque, na verdade, a boca, ela abriga o quê? Centenas de espécies de bactérias, fungos e vírus, certo? E a gente tem que tentar se livrar deles, porque está tudo muito bem aqui dentro da nossa cavidade oral, desde que nada foge ao controle. Ou seja, você pode botar até 2 torcidas junto, desde que nenhuma comece a agredir a outra, né? A partir do momento que uma começa a mexer com a outra, a coisa foge do controle e você perde, alguém sai perdendo. No caso nosso, seria a nossa saúde geral,
tá? Então, queda de resistência, nervoso. Quem não passa nervoso, gente? Hã? Me fala, quem é aqui que não está passando um nervoso na vida? Então, realmente, a gente tem que manter o melhor possível a nossa saúde bucal, porque senão a gente vai sofrer as consequências, tá? E as nossas barreiras são saliva, olha lá, ó. Então, se eu não tenho saliva, é uma barreira a menos, já é para controlar, tá? A gengiva saudável, a mucosa oral, então você está com ardência, está queimando, está seca, isso tudo vai ser uma fonte para ela partir. A partir do momento que eu cortei, aquele micro-organismo vai entrar. Vai entrar para onde? Vai entrar para a circulação, vai entrar para o seu organismo. E aí você vai ter um BO, porque ele está muito bem obrigado dentro da sua cavidade oral. A partir do momento que ele cai no seu corrente sanguínea, aí a coisa, ele já é um bicho estranho, certo? Então aí já faz mal, certo? Então, ó, quando as barreiras são rompidas, o micro-organismo pode penetrar nos tecidos e aí você ter um grande problema, né? E realmente a higiene bucal deficiente, excesso, né? Tabagismo, álcool, tá? Tudo isso faz mal. Hoje em dia, então, né, o álcool tá um problema. Oi? Como? Se ele... O enxaguatório bucal, ele ajuda, tá? Se não for em excesso. Porque, principalmente, sempre quando for optar por um que não tenha álcool, tá? Já começa por aí, tá? Então, qual o objetivo? Geralmente, eu gosto que use se for por indicação do dentista. Porque, senão, o paciente já está com toda aquela flora bucal controlada. A partir do momento que ele lança um produto ali dentro, ela vai ser alterada. Então, ele pode tirar um patógeno que, na verdade, não estava agindo como um patógeno, certo? E fazer mal. Então, você tem que usar com moderação, tá? Que é uma falha. Porque, às vezes, o pessoal fala, ai, tô com cheiro ruim na boca. Então, escova os dentes, em vez de usar um enxaguatório. Tá? Porque senão começa a fazer uso desse enxaguatório de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, certo? E principalmente jovem, viu? Porque às vezes é bom dar uma socorrida em quem tem filhos em casa, porque às vezes eles fazem uso disso aí, tá? Então, moderação, viu? Não é ruim, desde que não seja em excesso, tá bom? Tudo bem assim? Tá? E a cárie e a doença periodontal são as principais fontes de entrada bacteriana no sangue, tá? E que pode causar infecções sistêmicas. Sim, então, aí, por exemplo, na hora de fazer sua anamnese, o imunossupressor é uma das causas que você, quando você está mais, assim, deficiente, tá? É onde só as aftas. Talvez o laser para você seria a melhor saída. Então. Tá? Mas às vezes o laser ajuda. E ajuda até como prevenção também, viu? Porque ele vai ajudar a melhorar essa mucosa. Gi, até que horas vocês ficam? Geralmente, no máximo 1h30 de palestra. Já deu, então. Se você ainda tiver muito assunto, a gente deixa para o ano que vem. Deixa para o ano que vem, então. Ai, é gostoso. Mas assim, vamos mostrar um pouquinho de foto, tá? Vamos estragar tudo. E é isso, ó, gente. Uma cárie que pode levar a uma infecção, tá? Pode levar, aí a gente fala de fístula, né? Que é o que eu mais trabalho o dia inteiro, é isso, né? Fístula, que são processos que são abscessos, certo? Por causa de fístula, por causa de trincas, certo? Ou então, olha, uma condição aqui periodontal, tá? Aqui, ó, o cálculo, aqui uma bolinha de sangue. Isso aqui não está isolado do teu corpo humano. Até na hora que você for escovar isso aqui vai cair na sua corrente sanguínea. Só que vai cair na corrente sanguínea um bicho grande, tá? Um gram negativo, principalmente. E aí vai ter problema. Aqui é a mesma coisa, ó, doenças periodontais que vão levando a perda de tecido ósseo e tecido gengival,
certo? Infecções, só para vocês, bem rapidinho para ninguém ficar. Isso aqui, por exemplo, opa, esse aqui é interessante. Ó, a candidíase. Olha, uma língua inteira com candidíase, tá? Olha aqui, certo? Então, isso aqui no caso do herpes, né? Isso aqui já é um paciente que estava com quimioterapia. Então, na verdade, a boca inteira estava escamando, tá? Isso aqui é só ferida. A menina não quer olhar. Aí, algumas lesões. Esse é meu dia a dia, né? Então, faz parte do dia a dia da gente trabalhar com essas condições. O que é ruim pra gente, a gente tenta levar o alívio, um conforto. E isso é importante, tá? Tratar, qualquer um pode tratar. Isso aqui, ó, para vocês, para quem não conhece, isso aqui é uma pontinha de laser. Eu podia ter trazido a canetinha, né? Na próxima vez que eu estiver com vocês, eu trago para mostrar, tá? Então, no caso, eu tenho 3 aparelhos de laser no consultório, e aí para cada tipo de protocolo, né, a gente usa um. Eu tenho até um que a gente usa para o corpo todo. Então, ó, é indolor. Aliás, quando eu adquiri esse daí para herpes, eu adquiri por causa da minha filha, porque toda vez que tinha alguma festa, né, no colégio, tadinha, ela falava assim, ai, vai me dar herpes. Falei, não aguento mais. Aí eu comecei a tratar e realmente é lógico que tem todo um protocolo para cada fase da lesão bolhosa, tá? Não é somente aplicar o laser, certo? No caso, eu trabalho com PDT, que é uma outra técnica de laser, onde você tem a contaminação, porque aí ele atua em vírus. Por exemplo, o interessante do laser é que você pode atuar em qualquer pessoa, em qualquer idade, porque ele não é sistêmico. Então, uma grávida eu posso atuar, num bebê eu posso atuar, certo? Ele vai ser local. Tá? E eu consigo, através de uma outra técnica, destruir micro-organismo, gram positivo, gram negativo, vírus e fungos, porque a gente cora eles e consegue, através daí, fazer essa destruição. É muito interessante a técnica. Então, é legal. É bom vocês saberem que existe, certo? Porque, de repente, precisou, né, uma mucosite, porque judia, ó, e são aparelhinhos, são portáteis, então eu acabo às vezes fazendo atendimento na casa, porque o paciente está debilitado, né, está oncológico em geral, né, e não conseguem sair da casa, então se consegue ir até a casa e atender, né, a pessoa e levar um bem-estar, pelo menos, né? Infecções em gravidez, às vezes eu consigo, já que eu não posso, às vezes, atuar por causa de um problema sistêmico, então eu atuo com laser até a hora que eu posso estar trabalhando, né, com ela. E a gente ainda nem falou aqui, é uma língua branca, a mesma coisa. E o diagnóstico, é lógico que tudo tem que começar por ele, tá, gente? Nada se faz sem um belo diagnóstico, tá? E para isso a gente tem que lançar mão de todos os nossos meios que tem aí no mercado, né? E a gente tem muitos meios de diagnóstico, tá? Então dá para a gente fazer um bom diagnóstico. E diagnóstico não é diagnóstico de dente. Aonde? Aqui? Não, aqui só estou. O que está mostrando aqui, que o diagnóstico, na verdade, você faz palpação, né? Palpação de toda a cabeça e pescoço, porque nós somos profissionais de cabeça e pescoço. Tanto que fora do Brasil você faz medicina e depois você faz uma especialização em cabeça e pescoço. Por isso até que o dentista brasileiro, ele é muito bem cotado na técnica manual, porque ele tem muito tempo de habilidade manual. Por outro lado, ele tem menos tempo de conhecimento geral, tá? Mas nós temos que voltar então e fazer. Por quê? Porque o diagnóstico, quando o paciente chega, você tem que examinar, porque às vezes ele está com um gânglio infartado no pescoço, certo?
e você vai olhar dente apenas? Não pode. Certo? Então, o diagnóstico tem que ser geral, tá? Você tem que olhar ele como um todo. E isso é obrigação. Não adianta você pode fazer aquele orçamento lá para ver o principal, a reclamação, a queixa principal do paciente, mas na hora do vamos ver, você tem que conhecer ele como um todo. Certo? Só para vocês saberem. E é isso, ó, fazer uma palpação inteira, fazer todos os exames possíveis, né? Para ver se tem alguma área que esteja machucada, uma queimadura por cigarro, qualquer coisa. Isso aqui também a gente trata com laser, uma queimadura na boca, tá? A recuperação é algo assim, é muito interessante, porque às vezes até ele é visível na hora. É bonito de ver, certo? E a casos clínicos a gente deixa para outro dia, tá? Melhor não. Então, mas é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, o quanto é importante, certo? Vocês se colocarem na postura de pessoas que merecem todo a atenção, carinho e cuidado. E acolhimento, tá? Acolhimento também é um ponto que eu acho que está faltando um pouquinho. Porque eu lembro que eu tinha uma auxiliar que falava para mim assim, você está proibida de perguntar se a pessoa está bem, tá? Porque aí a gente não atendia. Aí ele só ficava conversando. Eu falava assim, o que tem se a gente ficar conversando? Tratar de dente, pode tratar amanhã, né? Vai saber se ela está bem ou não. É hoje que ela não está bem. Amanhã ela pode... Tá bem? É tão gostoso conversar, né? É uma delícia. Então tem que ter acolhimento, tá bom? Porque às vezes todo mundo precisa de colo, né? E tá faltando um pouco disso no mundo, nas pessoas, não é verdade? Então, eu acho que a gente faz o tempo, né? A gente faz o momento, e para que aquele momento ali no dentista, que já é considerado um negócio chato, né? Não seja um pouco mais prazeroso, tá? Obrigada pela atenção. Se tiverem dúvida, tem meu contato, que está lá no baixinho, mas depois eu passo de novo, que eu acho que na última slides. Vamos passar bem rapidinho essas coisas aqui, ninguém precisa ver. Ali tinha uma foto. Tinha uma foto de lente de contato aqui que eu pus só para vocês tomarem cuidado, tá? A estética, ela é importante desde que ela não leve a mal, tá? Porque hoje em dia a gente está trocando, daqui a uns dias vão falar, Miriam, vamos trocar teu braço, vamos botar um braço mecânico, aí você vai fazer um monte de coisa com ele. Entendeu? Então tomem cuidado, viu? Limites. Limite, acho que em tudo na vida ele é importante, tá bom? E qualquer coisa precisarem, tá aí o consultório. Estou à disposição, tá? Não precisa ser cliente ou paciente meu de jeito nenhum, gente. A gente mora numa cidade que é isso aqui. Se a gente não se acolher, não se ajudar, então eu vou mudar para São Paulo, vou para outra cidade. Não é verdade, Xi? Foi bom demais ter você aqui e nós fizemos para você um cosmético especial para conservar a beleza. Muito obrigada.